Olá a todos, bem-vindos a mais um Dotcast. Eu sou a Camila, Head de Desenvolvimento de Negócios para o Mundo Global, e eu estou aqui hoje com um convidado super especial, o Darwin Costa, junto com o nosso co-founder, o Eduardo Meirelles, e a gente vai bater um papo super tranquilo hoje, com muitos insights, informações de grande valia para a gente, não só em termos de internacionalização, mas também para entender um pouquinho mais dos negócios e como a DOT pode apoiar também os clientes, parceiros e fazer as conexões para o nosso futuro. Vamos lá? O Darwin ele é diretor regional para Brasil e América do Sul na D6, uma das maiores operadoras de pontos de troca de tráfego do mundo. Antes disso, ele liderou por anos a expansão global da empresa para a África e América Latina e passou 7 anos na Angola Cables, ajudando a construir a internet do país. É também presidente do IPv6 Council de Angola e uma figura ativa em várias organizações internacionais, como a Afrinic e a AFPIF. Obrigada, Darwin, por você estar aqui com a gente, passando esses valiosos momentos. Bom, agora acho que é uma parte muito mais tranquila, a gente queria saber um pouquinho mais de você. Conta um pouquinho da sua experiência. Antes de mais, queria agradecer aqui o convite da Dotadot para estar aqui presente, né? E, eventualmente, a gente falar um pouco aqui sobre a internet como um todo. Como você falou, eu, nesse momento, exerço o cargo de diretor regional aqui na D6, que é um ponto de troca de tráfego que começou em 1995 em Frankfurt, e hoje a gente opera 60 PTTs, né? A gente opera 60 aeroportos, uma analogia mais fácil, e nesses aeroportos a gente garante que todos os dados que passam dentro desse aeroporto são retidos localmente. Então, efetivamente, o que a nossa infraestrutura faz globalmente é garantir que o envio e recepção de informação para todos os membros da plataforma sejam acedidas o mais rápido possível. A gente está operando no Brasil há sensivelmente 1 ano, e no agregado em São Paulo e Rio de Janeiro a gente conseguiu já ligar 80 clientes na base, né? Então esse investimento no Brasil foi muito bom inicialmente e a gente vai continuando a apostar na América Latina como um todo. Ok. Bom, como se faz negócio de conectividade na África? O que nós aqui do Brasil, o que a região pode aprender? A par das atividades que eu exerço para a D6, eu exerço várias atividades a título voluntário para o continente africano. Até porque nasci em Angola, né? E a gente está sempre ativo a tentar ajudar o país de forma remota, de forma física. E o Brasil, em especial aqui tocando no Brasil, tem uma particularidade que o nosso mercado em África, na verdade, precisa muito. A internet é boa por quê? Porque a gente pode aprender tudo falando a mesma língua, né? Falando BGP. Então a gente aprende a linguagem do roteador, a gente fala inglês, francês, espanhol, português. E uma coisa que o Brasil tem muito bom é o ensino da literacia digital para a população. E, ao fim e ao cabo, isso ajuda com que as pessoas conheçam e saibam como usar a internet de forma segura ou de forma menos segura, né? Então, a inclusão das pessoas no mundo digital é fundamental. A África, nesse momento, a gente está exatamente dando esses passos para a inclusão digital. Se a gente analisar números aqui, muito rapidamente, a África é o continente que tem a população mais jovem do mundo. Mas, em contrapartida, é o continente que está menos conectado, né? Então, há muito trabalho para ser feito, trabalho do ponto de vista de infraestrutura física, investimentos, mas também aquilo que o Brasil fez, que é a educação, a parte educacional, né? Porque é com pessoas educadas no ramo, na internet, no dia a dia, naquilo que a gente trabalha, a D6, Dotadot, aquilo que a gente faz no dia a dia, que vai ajudar a gente e as próximas gerações a evoluir e na inclusão digital como um todo. Ô Darwin, pareceu uma dúvida. Eu morei em Angola, né, durante muito tempo da minha vida e eu sentia muita dificuldade de infraestrutura. Então, assim, eu lembro que na época que eu morava em Angola, a gente já falava na África do Sul com 3G, Certo. né? No Brasil estávamos ainda em ED, né? Então é uma diferença muito grande que nós tínhamos da África do Sul, que eu sentia que a gente tinha em relação a Namíbia, a outros países muito menos desenvolvidos. Então, assim, tem toda aquela diferença de tecnologia, né? Então, são países menos desenvolvidos pensando em África do Sul. Como que tá isso hoje? África do Sul ainda é um ponto, é um polo diferenciado de tecnologia? Como é que tá a África no geral para o mundo? O que você tem visto? Tal como o continente americano ou sul-americano, onde a gente quiser se focar, se eu puder fazer uma analogia, você vai logo pegar em alguns países como Estados Unidos,
Brasil, né? Tem alguns emergentes como o Chile, que também está crescendo. Então, aí você se olhando para o continente americano como um todo, você consegue pegar alguns países e dizer, não, esses aqui efetivamente estão trabalhando e o trabalho está dando frutos, está dando resultados. Em África é a mesma coisa. Existem 3 mercados que são fundamentais nesse momento. Você mencionou a África do Sul. A África do Sul, do seu tempo, quando você vivia em Angola, agora só melhorou, né? Então, o PTT lá local da África do Sul já está gerando mais do que 5 terabits de tráfego diariamente, né? A inclusão digital, o investimento em data centers. A África do Sul, só em África, tem 77 data centers, o país como um todo. E aí você olha para um país similar como o Brasil, que é a Nigéria, tem 200 e poucos tal população, Sim. né? É um país que também está crescendo muito. O PTT está trafegando mais do que 12 terabits por segundo nesse momento. E aí tem o Quênia. E o Quênia, para além de não ter a população e para além de não ter tudo aquilo que a África do Sul foi construindo ao longo do tempo, o Quênia tem um ambiente de negócio aberto. E, então, são várias componentes que você tem que juntar, é realmente um puzzle, que você tem que juntar para você tornar um país num verdadeiro hub. Eu já vi várias histórias de vários países dizendo, não, a gente é um hub porque a gente tem cabos submarinos, mas você não consegue ser um hub só porque tem cabo submarino. Sim. Claro. Você não consegue ser um hub porque você tem somente data centers, não, é uma conjuntura, né, de componentes que você tem que ter para eventualmente você se tornar um hub. Hoje, e talvez comparando com a Angola, que você viu antigamente, o país desenvolveu muito, muito. O país já tem mais de 3 cabos submarinos ativos. Angola é o único país na história do continente africano que fez uma ligação direta com o Brasil, entre Luanda e Fortaleza. Antigamente, para vocês terem uma noção, para todo usuário, utilizador de internet em Angola chegar a um conteúdo brasileiro, e acredita, a gente consome muito conteúdo brasileiro. Teve a Globo, a Record, a gente consome muito conteúdo brasileiro. A gente era obrigado a ir para a Inglaterra, da Inglaterra ir para os Estados Unidos a gente disse para o Brasil. Com essa ligação, a nossa comunicação passou a ser direta. E a gente está falando de uma redução de latência tão alta que até jogadores online sul-africanos conseguem jogar na mesma sala online com brasileiros, o que antes era impossível. Eu vou para um lado agora, depois a gente volta um pouquinho para a parte, obviamente, da sua experiência na África. Em termos culturais, eu acredito que quando a gente vai fazer, né, todo olhar um histórico, fazer um estudo de mercado, a gente também tem que ver questões culturais que são muito importantes na penetração de qualquer empresa no mercado. O que eu acho que tem muita similaridade de mercados é que o povo, o continente africano, principalmente quando a gente fala dos países lusófonos, né, incluindo Angola, Moçambique, a gente vê uma abertura maior de comunicação, não só pela língua, mas porque vemos também que Brasil e países da África têm uma forma de comunicação até um pouco mais aberta, amistosa, na hora de fazer negócios. Para a gente que está com o nosso projeto, a gente está caminhando para entrar em mercado africano. O que você diz sobre na parte de comercialização, de uma negociação, como o africano ele lida no dia a dia, numa negociação, na forma do pitch, na forma de entender o potencial cliente, como o africano, obviamente, é um continente gigantesco, mas o que tem como core para a região? Como é o comercial? Eu costumo dizer que qualquer empresa, para vingar num mercado, ou num continente, ou numa região, acima de tudo, você tem que ter colaboradores locais que percebam a realidade local. E voltando um pouco atrás na realidade da D6, quando a gente decidiu entrar no México, São Paulo e Rio de Janeiro, foi exatamente porque a gente tinha know-how e conhecimento de pessoas que conhecem a cultura local, né? O Brasil tem uma particularidade interessante para vocês que estão pensando em expandir para o continente africano, principalmente olhando para a lusofonia, é que há muita similaridade entre países africanos com o Brasil. Muita, muita. Então, só aí, do ponto de partida, né, de facilitação de negócio, e uma componente muito importante em África, não sei se no Brasil é esquisito, é importante, mas é a confiança. O africano funciona muito na base da confiança. Se ele confiar em você, ele vai fazer o negócio, mais tarde ou mais cedo. Obviamente, que cada mercado tem a sua especificidade. Então, o que funciona rápido no continente europeu ou no continente asiático, não funciona tão rápido no continente sul-americano e no continente africano. Né? São realidades diferentes. Mas não quer dizer que o negócio não vai acontecer. Eventualmente há de acontecer.
E do ponto de vista cultural, sem sombra de dúvida que uma expansão para quem já fala português para um continente africano e outros países de expressão portuguesa vai ser mais facilitada do que se você pusesse um australiano tentando entrar com a sua empresa na África ou aqui no continente sul-americano, sem dúvidas. Claro, um dos nossos pontos principais, não é, através dos nossos estudos e também do que a gente tem trabalhado, é que em termos de grandiosidade, também de potencialidade de novos negócios e de descobrir novas formas também de alinhar serviços à nossa conectividade, é África. Então é um dos nossos pontos principais. É por isso que a gente vai estar lá em breve e a gente vai se ver lá nos eventos. Exato, bom ouvir. Agora eu queria passar para você, Edu, porque eu acho que vocês podem falar uma parte mais técnica, né? Sobre Angola, a experiência principalmente que você teve lá, você contar um pouquinho e trocar essa experiência com ele. Angola foi uma experiência muito boa na minha vida. Eu acho que me deu um norte, sim, como profissional, porque existem coisas que a gente são tão supérfluas para a gente aqui no nosso dia a dia que a gente muitas vezes não tem e a gente tem que aprender a fazer funcionar, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal. Acho que uma coisa até... É claro que eu tenho a África no meu coração, porque foi onde eu comecei mesmo a minha carreira, né? Assim, onde eu comecei a deslanchar um pouco mais na minha carreira. Então, a gente tem muito isso e a gente vem trazendo isso nessa nova etapa que nós estamos passando aqui de tentando ir para a África, né? Eu acho que uma coisa muito interessante é que durante muito tempo o europeu, a gente aqui da América Latina, né? A gente durante muito tempo a gente foi para a África para ganhar dinheiro, né? E eu acho que o africano hoje, ele tem muito esse receio. Eu acho que entra muito nessa questão, né, Darwin, de receio, de muitas vezes de fazer negócio. Desconfiança, né? Essa desconfiança. Então, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, tem que desmistificar isso, porque é uma coisa diferente. A gente não está indo para a África, claro que a gente quer fazer negócio, quer ter né, um braço comercial lá, mas acho que o nosso grande ponto é muito mais na questão de ter parceiro. A Dot é uma empresa que desde quando foi fundada, a gente foi uma empresa muito de parceria, até porque por isso que nós não temos infraestrutura hoje, a gente precisa dos nossos parceiros para entregar. Então a gente tá querendo ir para os outros continentes, né? Não só África, como Europa, mas pensando nisso de parceria, né? O que você conseguiria, Darwin, de repente nos ajudar pensando nesse sentido, onde a gente conseguiria colaborar, de repente, com o continente africano? O que você vê de oportunidades no continente? Eu acho que o Eduardo se toca aqui num ponto extremamente importante, que é que eu tinha falado anteriormente, né, que é a questão da confiança e não confiança, né? E isso é algo que ficou intrínseco em muitas pessoas. Mas, eventualmente, o continente como um todo está abrindo cada vez mais as portas, porque na tecnologia você não tem como ficar fechado, né? Os pacotes na internet vão encontrar o seu destino, quer você queira, quer você não queira, dependendo da sua política ou não sua política, né? Então, o que eu acho realmente que eu fiz isso, postei isso numa das minhas redes sociais, foi que, independentemente da sua presença física, né, eu acho que a contribuição para o continente, que seja de forma direta ou de forma indireta, é fundamental. Como eu falei, a gente tem a população mais jovem do planeta. Uhum. Aquela população, algum dia, em alguma vila, em alguma região mais remota, ele vai precisar ter acesso à internet para ele poder estudar. Sim. Ele vai precisar de acessar a internet para ele poder fazer uma transação bancária. Então, iniciativas como a vossa, da Dotadot, por exemplo, olhando para o mercado africano com outros olhos, isso por si só já é um início, né? Já é um início de algo que poderá contribuir para o desenvolvimento dos países que você vai operar. E isso é bom, até porque você não está indo só lá com o seu braço comercial, como você mencionou, mas você está indo com o intuito de fazer parcerias. Claro. E em toda parceria, um lado ganha e o outro lado ganha. Por isso que a gente chama de uma parceria, né? Então, fundamentalmente, eu diria, sim, acredito que esse vosso processo de expansão e essa vossa visão poderá dar muitos frutos no futuro, porque, eventualmente, esse é o único continente que a gente
precisa de iluminar ele ou trazer ele para cima para garantir mais visibilidade, e os mercados de língua portuguesa para vocês serão fundamentais como ponto de entrada e até como ponto de experiência no continente africano, né? Exato. Eu vejo com grande entusiasmo o continente africano, porque é um celeiro de pessoas jovens entrando agora no mercado de trabalho, um mercado que realmente são as regiões que necessitam de conectividade, o pequeno empreendedor que precisa de internet para o seu negócio, um ATM, não é, um caixa que esteja no local para que as pessoas saquem dinheiro. E eu vejo com grande entusiasmo, porque quando a gente fala de parceria, a gente vem da época, né, que o foco era só vender, vender, vender. Obviamente, nós precisamos vender e também gostaríamos de ter que esses parceiros lá na frente, potencialmente crescendo a economia local, crescendo a economia das suas empresas, também seja um ponto de parceria. Então, hoje em dia, quando a gente fala, obviamente, África, que é um dos nossos mercados principais para a entrada, entender as necessidades desse mercado, levar, claro, uma proposta de parceria e também fomentar novos negócios e também novas formas de tecnologia para essas empresas e não só, e também trazer uma particularidade interessante que empresas que estejam africanas fora do continente, transnacionais, a gente também possa ajudar eles em outras regiões. No final das contas, todo mundo ganha, tanto em compartilhamento, né, de conhecimento de tecnologia e, claro, de negócios. Inclusive a gente vai precisar de infraestrutura de parceiros locais, né, de operadores locais, para que consiga entregar os nossos serviços. Né? Então isso já é uma coisa que já demonstra a nossa iniciativa de parceria. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E foi isso que eu mencionei, né? A partir do momento que você criou essa relação do ponto de vista de parceria e confiança, o sky's the limit, como falam os americanos, né? Tem aqui um insightzinho, e aí eu deixo mais também, porque o Eduardo também contribui muito, que vocês têm uma sinergia, principalmente do local onde vocês têm origens. Como foi literalmente construir o maior IXP da Angola do zero? O que veio primeiro, Darwin? A demanda ou a infraestrutura? Quem precisou convencer a entrar nesse jogo antes de existir mercado para isso? É engraçado que o que a gente acabou de fazer aqui no Brasil em um ano é exatamente o que eu fiz há uns 8 anos atrás em Angola, né? Que você enfrenta muito o problema do ovo e da galinha. Quem é que chega primeiro, quem vai fazer primeiro e como é que você vai fazer, fundamentalmente, né? Então, em 2015, a gente iniciou um PTT lá em Angola chamado Angonix, e o objetivo era dar uma plataforma neutra. Então, na altura que a gente começou, estava eu ainda trabalhando para a Angola Cables na altura, e a gente já tinha uma parceria estratégica com a D6. Então, eventualmente, eu já trabalhava com a D6, né, sendo cliente deles. Sim. E eles tinham uma coisa que era muito boa, que era o know-how sobre a infraestrutura e a passagem desse know-how. Então, um dos meus trabalhos, para a gente aprender, jovem, né, estando lá, querendo aprender todo dia mais alguma coisa, é algo que eu falo muito, que eu sonhei para minha Angola. E, infelizmente não se realizou, mas é o fator multiplicador. Quando você aprende e você ensina, você vai aprendendo mais. Sim. Quando você aprende e você filtra, você não está multiplicando. E aquilo que faltou, eventualmente, talvez nessa minha missão, né, foi encontrar um meio de fazer esse fator multiplicador acontecer. Eu encontrei esse fator mesmo estando na D6, né, que é trabalhando remoto. Eu fundei, por exemplo, em 2019, o evento anual que a gente organiza em Angola, chamado Angola Peering Forum, que é um fórum de técnicos e engenheiros que se reúnem para resolver problemas da internet. Já trouxe pessoas do Brasil, trouxe pessoas da Alemanha, de todos os cantos do mundo. Mas para juntar esse evento, que eu já vou tocar daqui a uns minutos, para juntar esse evento com aquilo que a gente fez com a Angonix, foi literalmente a gente aprender, como é que a plataforma funciona e que valor agregado essa plataforma iria dar em vários segmentos das telecomunicações no país. Então aí eu já parecia às vezes um padre, né? Porque a gente vai falando todos os dias sobre o peering. O peering, aí cheguei em casa, é o peering, mas o que é o peering? Não é nada mais, nada menos do que a troca de tráfego entre duas redes, num ponto único, num aeroporto único, né? Então, aí a gente foi fazer isso de forma ativa, algo que a Angola nunca tinha visto, porque o PTT, de certa forma, operava de forma privada, né? Então, quando você opera de forma privada, as responsabilidades são diferentes quando o PTT é gerido de forma pública, né, vamos assim dizer. E aí a gente tem a meta, a gente diz, não, agora a gente vai querer ligar bancos à plataforma,
Mas quando a gente falava a gente vai querer ligar, não é porque você vai ganhar algo ou a empresa vai ganhar algo, não, é porque aqueles bancos precisam estar ligados. Porque a comunicação entre bancos não tinha aqui para a África do Sul. A comunicação entre bancos tinha que acontecer dentro da Angola, por isso é que o Eduardo há pouco tempo reclamou das comunicações do passado, né? E aí outro ano, a gente partia para as universidades. Aqui no Brasil, a maior parte das universidades tem um número de sistema autônomo. A maior parte das universidades tem presença no IX. Para efetivamente todos os projetos que eles têm de pesquisa, eles poderem utilizar a plataforma do IX como um meio para eles poderem analisar um outcome que eles estão fazendo a pesquisa, né? Então, a gente foi batendo segmento atrás de segmento. Resultado, após de uns 5, 6 anos, foi que eventualmente a plataforma se tornou uma das maiores referências no continente africano, não só no país, né? Só que, mais uma vez, tudo que você começa a construir, tal como a gente agora fez aqui no Brasil, tudo aquilo que você começa a construir, você chega a um certo meio onde você vai ter que criar maturidade. E quando você cria aquela maturidade, você vai ter que garantir que todo cara que está lá dentro, ele perceba porque que ele está lá dentro. Sim. Porque tem que ser um valor agregado. Sim. Não pode ser, você não pode ver aquela plataforma como um custo. Não, você pode ver ela de duas formas. Você pode ver ela como um custo para otimizar a sua rede e a qualidade que você entrega nos seus clientes, ou você pode ver ela como um meio para você revender serviços que você tenha no seu portfólio de produtos e serviços, né? Sim. Então, foram anos muito duros, mas foram anos de muita experiência e muito aprendizado. E aí a plataforma hoje anda por si só, né? As redes vão continuando a ligar, e quando a gente fala de redes, não é só da Angola. Aí, de um momento para o outro, veio redes da Namíbia, veio redes do Congo, aí você vai criando exatamente um ecossistema. E aí eu parei e pensei, pô, já não estou em Angola, né? Estou trabalhando na Alemanha, uma empresa alemã, como é que eu faço para continuar a ter relação com o meu país? Aí, em 2019, eu fundei o Angola Peering Forum, e o objetivo era exatamente juntar aquelas pessoas que resolvem o problema do dia a dia. Porque o executivo, normalmente, ele tem uma visão né, 360 graus, mas ele não está preocupado se a sua rede tem IPv6 ou tem IPv4, ele não está nem aí. O objetivo dele é outro, é estratégico para a empresa. Aí a gente uniu todos esses engenheiros de rede para a gente resolver problemas do dia a dia da internet no país e na região. É engraçado que eu participei do primeiro fórum de governança de internet em Angola. Eu estava remotamente, aí eu participei, tinha a presença do ministro das telecomunicações. Isso foi em que ano? Isso foi em 2024. Foi alguns em fevereiro de 2024. E aí tinha um panelista que a gente estava falando algumas coisas, aí eu falei, a gente tem que olhar para a internet como o quintal da nossa casa, a gente tem que cuidar do quintal da nossa casa. E quando eu falei isso, o pessoal não entendeu muito bem, mas o que eu queria dizer é, se na altura que a internet foi desenvolvida, só foram desenhadas, como é que se chama aqui no Brasil? São matrículas do Sim. carro. Se você só desenhou naquela altura 1000 matrículas, significa dizer que só você podia ter 1000 carros na estrada. Só que a internet desenvolveu, né? O Brasil já não tem matrículas, o continente sul-americano todo já não tem matrículas. Então você já não consegue criar novas matrículas. Então o que foi feito na altura? Desenvolver-se um novo protocolo, que é o protocolo IPv6, que era do 1001 até o infinito, né? E quando você cria isso, não é para as matrículas ficarem no museu, é para você utilizá-las, Sim. né? E o que acontece muito é que algumas pessoas falam, isso não é importante, mas você só nota a importância dela quando você está começando o seu negócio, você precisa de uma matrícula antiga e já não tem, né? Aí você para e diz, pô, eu não me preparei para a internet do futuro. E a internet do futuro precisa de novos protocolos. E na altura, nesse fórum de governança, o cara disse, não, Angola não precisa disso, isso não é necessário. Aí eu falei, Angola não precisa disso? Pô, mas o cara que está no painel... O mundo precisa. O mundo precisa disso, a Angola não precisa, e o cara que estava no painel, ele vinha de um país que tinha mais de 50% da adoção do IPv6. Então, uma contradição, né? Sim. Então, na minha cabeça ficou, a gente não precisa ficar preso ouvindo que a gente não consegue. A gente tem que fazer acontecer. Aí, 2020, veio a pandemia. Eu falei, putz, logo agora que a gente começou e a gente ia fazer algo tão bonito, mas a pandemia trouxe mais força para a gente, porque a gente não parou. A gente fez os eventos remotamente. E para terminar, eu vou dar aqui um fato para vocês, uns números. Em 2019, o país tinha 0 da adoção à nova matrícula, no novo protocolo IPv6, 0%.
Depois da gente fazer tantos eventos até 2025, e o próximo vai ser agora em novembro de 2026, a gente está com uma adoção de 15%. Para muitos, 15% é um número baixo. Você diz, não é nada. Para quem veio do zero, É muito. é alguma coisa. Sim. Né? Então, o grupo de trabalho de pessoas voluntárias, e aproveitar aqui o podcast da DotaDot, eu vos convido para agradecer a eles, porque realmente em Angola é algo que você não vê. Pessoas jovens trabalhando a título voluntário, né? Então a gente conseguiu formar uma equipe que trabalha em prol da internet, de uma internet melhor, na verdade. Legal. Vou deixar o Edu falar um pouquinho agora e fazer uma troca mais de experiências, aí eu vou para um último bloco, aí já vai mais para uma parte comercial que o Darwin vai ajudar a gente. Eu saí de Angola já tem mais de 20 anos, né? Então, ó, hoje a gente no almoço tava conversando, né, Darwin, que são coisas totalmente diferentes que existem. Quando eu saí de Angola, tava começando a ter o Bela Shop. Bela Shop. Inaugurar o Bela Shop, né? Então era uma coisa muito diferente. Naquela época eu lembro que a gente trafegava, né, de um link de satélite da Odebrecht de 512K, né? Que compartilhava com a empresa que eu trabalhava. Então era muito diferente. Eu lembro que na época, não sou velho, né? Mas naquela época a gente tinha o MSN e estava começando com o Skype, né? Então eu lembro que a comunicação com o Brasil era muito difícil, porque a gente tinha que ser por MSN e o Skype não funcionava, travava-se muito, né? Então, a gente pegou chuvas em Angola que ficaram 2 meses sem internet, né? Então, eram coisas totalmente diferentes, a parte de infraestrutura até elétrica, né? Então, a gente tinha questões de geradores, né? Era muito difícil. Eu lembro que muitas vezes acontecia qualquer coisa até de hardware, a gente tinha que pegar um avião, correr na África do Sul, comprar um HD, voltar e colocar no... Que a gente não conseguia ter estoque, né? Então era uma coisa muito diferente. Eu imagino que hoje deve estar tudo muito diferente. Eu lembro que é um país maravilhoso, muito bonito, com pessoas que querem fazer diferente, né? Então, assim, eram pessoas sofridas que estavam vindo da guerra, né? Tinham acabado de sair da guerra na minha época, porque eu fui para Angola, acho que era 2000, meados de 2000, de alguma coisa. Então a gente tinha acabado de sair da guerra de 94, né? Tinha acabado em 94. Então a gente viu uma coisa muito diferente. E ali já existia um povo que queria essa mudança, né? Então, eu acho que o continente africano foi muito sofrido em relação a essas coisas, há muitas doenças, né? Algumas coisas diferentes. Mas hoje, com alguns contatos que ainda tenho, já são coisas diferentes. Eu lembro que eu trabalhava numa rede de lojas onde o GPS era você, quando iam fazer a entrega, ligava pro dono da casa e falava, tá, tô saindo, ele vira à direita, agora sai virar à esquerda, porque não tinha, tipo, eu moro na rua XPTO, né? Então era tipo assim, eu moro perto de tal coisa, e quando chegava lá, você ligava, né? Era diferente do Brasil, por isso que eu falo que, assim, a gente começa a sentir diferença de coisas que a gente não tem, né? Então eu sentia muita falta de um orelhão público para você fazer uma ligação. Aqui no Brasil a gente passava na frente de um monte e falava, não preciso disso. Sim. Então eu imagino que essa minha volta, né, para o continente africano foi uma coisa que desde criança eu tinha esse desejo de conhecer o continente africano. Acho que essa minha volta para o continente africano tem muito dessa questão de voltar e questão contribuir, de contribuição mesmo, de missão, né? O Darwin estava falando aí que assim, me fez muito bem, me formou quem eu sou, e eu acho que eu tenho uma dívida, né? Eu tenho que devolver isso de alguma forma. Então eu acho que isso que mais motivou nesse projeto, de inclusive estar com a Camila à frente desse projeto aí, onde a Camila que toca, que faz tudo, eu só fico aprendendo, mas foi uma coisa que me interessou muito, essa minha volta para o continente africano. Acho que ao fim e ao cabo, o que você falou, Eduardo, resume-se no propósito, né? Um propósito que você põe em cada projeto, em cada missão e eventualmente a contribuição que vocês vão dar para o continente, né? E a contribuição que vocês vão estar dando também na expansão da DotaDot a nível mundial. Mundial, digo, porque vocês estão olhando para a África e Europa também, inicialmente. Né? Então, E mais futuramente, Ásia. Mas isso eu daí não sabia, né? Calma. Vamos com calma, o mundo é grande. Exato.
Davi, eu tenho duas perguntas. Uma, como você, né, um local, conhece o continente, além da sua querida Angola, quais são as indústrias em que você vê necessidade de uma melhor conectividade, melhores serviços, otimização de serviços? Quais são os setores-chave em que você, obviamente, né, como uma pessoa local e também que está por dentro do que está acontecendo e trabalha com isso, quais setores que você vê que tem um potencial de desenvolvimento para a parte de serviços de conectividade e demais? Diria o financeiro e o agrícola. Uhum. Esses dois, fundamentalmente. O financeiro porque eu acho que o mundo, a gente que vive nesse planeta, né, que não é nosso, só está dividido por países, por aí fora, eu acho que a gente tem que pegar os exemplos bons e tentar aplicar eles nas nossas realidades. Por exemplo, o Pix é um exemplo mundial. Pix é um exemplo mundial. Eu lembro que estava no Rio no outro dia, chegou um menino e falou para mim: tio, você não quer comprar uma bala? Eu disse: não tenho reais, não tenho nada. Não faz mal, eu tenho aqui a maquininha. Eu olhei para a maquininha e tem o Mercado Pago. 90%, 80%, agora não sei o número certo, do mercado em Angola e em África, em muita parte de África, é informal. A gente tem sim uma aplicação assim similar ao Pix, que é um Pensa, né? Mas não abrange todos os países, tal como o Pix não abrange todos os países da América Latina. Mas são soluções como essa que eu acho que o mercado financeiro, principalmente os bancos centrais, deviam sentar com quem desenvolveu, né, ou quem está por frente desses projetos, dizer, não, pô, como é que no Brasil funcionou e aqui não está funcionando? O que é que a gente precisa de fazer para replicar esse modelo que é um sucesso no país, né? Porque se alguém já fez, você só precisa adaptar a sua realidade. Sim. Do ponto de vista da inclusão digital ou inclusão financeira. Do ponto de vista da agrícola, por exemplo, eu acho que a gente tem, e eu tenho amigos no ramo da agricultura que tem uma relação muito boa com agricultores aqui no Brasil, mas também um daqueles mercados que diz que a conectividade, por exemplo, Leo Satellite, né, que é fundamental chegar até eles. Porque, como a gente sabe, a fibra não chega em todo lado. A fibra não chega em todo lado. E mesmo que a fibra chegar em todo lado, para você viabilizar um projeto, e vocês da Dotadot sabem isso melhor que eu, para você viabilizar um projeto de last mile, muitas vezes até nem compensa você escavar para enterrar a fibra. Né? Então, acho que, em vez da gente ficar com medo do desconhecido, a gente tem que saber como é que a gente vai agregar o desconhecido na nossa oferta atual, né? E, por exemplo, quando eu falo agregar na nossa oferta atual, uma Amazon Leo Satellites ou um Starlink, que consegue prover conectividade em Manaus, por exemplo, né, ou na Amazônia, ou em zonas difíceis de chegar com fibra, por que aquelas pessoas não poderiam ter acesso a essas soluções? Né? Se as soluções estão ali, é para serem usadas ao fim e ao cabo, né? Sim. Eu, recentemente, acho que foi há 2 meses atrás, eu fiz um voo São Paulo-Paris com a Air France, e a Air France tinha um reclame de uma parceria que eles fizeram com a Starlink. E eu digo para você, eu fiz vários testes estando no ar, eu botei os resultados no meu LinkedIn, mas o mais engraçado foi a parceria entre o Leo Satellite, a companhia aérea e os PTTs. Aí eu fiz um teste quando o avião estava perto de Fortaleza, e o resultado foi para o IXBR em Fortaleza e subiu novamente. Aí eu fiz o mesmo teste quando a gente estava chegando na Europa, aí o conteúdo foi para Madrid, D6 Madrid, e aí subiu novamente. O que eu vi de experiência como utilizador da internet foi fenomenal. Eu tinha 300 megas de download e eu tinha uns 150 de upload. Você vai aqui em regiões que o cara tem 6 megas, tem... Em Angola, minha mãe, por exemplo, tem 6 megas de download e tem 12 de upload. E ela fala para mim, você trabalha na internet, você não resolve isso? Eu disse, não, eu não estou aqui, não posso fazer milagres, né? Mas é a realidade. É a realidade. Então, eu acho que esses dois segmentos são fundamentais para aquilo que a gente está inserido, né? Até porque a agricultura é fundamental para todos os países. Agricultura né? é fundamental. E o mercado financeiro, quanto mais ágil ele for, mais fácil essa inclusão de vários segmentos será facilitada. Ok. Uma pergunta minha, porque é uma consulta minha. Bom, como é um continente gigantesco, se não me engano são 50 e poucos países, né? Cada um com a sua particularidade. É um mercado, em forma geral, para o setor de, especificamente se a gente for falar, telecomunicações, né? É um setor bastante regulado? Eu acompanho o Brasil do ponto de vista da regulação um pouco de fora. Vocês sabem melhor do que eu como é que é o Brasil.
Mas em África, como são muitos países, cada país opera da sua forma. Claro. Então, né? Onde é mais fácil para uns, para outros é mais difícil, né? Então, por exemplo, teve essa notícia aí rolando da Starlink na África do Sul e da Amazon, né? Todos brigando para entrar no mercado sul-africano. E agora saiu ontem, ou 2 dias atrás, que parece que a Amazon vai entrar, né? Então, eu acho que ao fim e ao cabo tem a ver da forma como você vai fazer o negócio, né? Porque ao fim e ao cabo são pessoas com pessoas. E a gente ainda não chegou no nível de AI com AI, felizmente, né? Então ao fim e ao cabo vai ser isso, né? E sim, cada mercado opera de forma independente, né? A regulamentação, eu acho, meu ponto de vista da maneira que as coisas estão se movendo tão rápida no nosso mercado e no nosso ramo, que os órgãos reguladores, eles não precisam estar andando de mão dada, mas se eles puderem fazer esse esforço de andar de mão dada é fundamental, porque aí você não fica para trás. Exato. Né? Porque a tecnologia vai movendo a velocidade que tem que mover. Ela não vai esperar para o órgão regulador se adaptar à realidade deles. Né? É totalmente diferente. Como é que você regula os dados da sua empresa, Dotadot, que são postos por um colaborador numa plataforma de AI? Como é que você regula isso? Né? Como é que você... Então, são perguntas que hoje, para muita gente, até talvez para nós mesmo aqui, difíceis de se responder, né? Sim. Bom, acho que aqui a gente já vai para uma parte final, fazendo uma comparação pela sua experiência, né, mundial e focando especificamente, falando sobre África. O que funcionou na África que você acha que aplicaria bem no jeito de vender, negociar conectividade e infra aqui no Brasil? O que você acha que de lá dá para jogar um pouquinho para cá, de acordo com a sua experiência, pelo que você está vendo no mercado? Difícil. Ou pelo Camila? menos algo que você veja de África que aqui eu acho que essa forma, ou numa negociação, ou numa implementação, ou uma ideia, que você acha que da África, do que você conhece, a gente consegue trazer para cá? Porque tem muita coisa boa lá também que não é trazido para gente. Não, mas a minha cabeça já está formatado mais para cá do que para lá, né? Mais para cá, do Brasil para lá. Mas, sim, se há uma coisa que eu costumo dizer várias vezes sobre o continente africano é que a gente está numa posição boa e um pouco lenta, né? Lenta porque é o continente menos conectado, mas boa porque a gente não precisa cometer os mesmos erros que todos os outros continentes e países cometeram. Sim. Mas aí é que tá. O gancho você vai fazer o que os outros fizeram, você vai ser mais inteligente e não vai perder tempo no erro que eles cometeram e você vai ser mais eficaz em seguindo soluções como a do Pix, que a gente tocou aqui, né? Então eu acho que o brasileiro nesse ramo, nesse segmento que a gente está, o brasileiro é mais ousado, né? O brasileiro sai com solução, faz e tal, não tem medo de errar. A gente também pode ser assim, mas a gente pode ser mais calculista e a gente pode otimizar mais, na verdade. O que eu quero dizer com isso é que você não precisa de cometer os mesmos erros e erros que para muitas empresas custou dinheiro, custou negócios, as empresas foram à falência, né? Então, em vez de você não copiar um Pix, né? Em vez de você copiar um Pix, porque você vai copiar uma solução que não deu certo. Então, a gente consegue trazer talvez isso mais para o lado de cá, do outro lado do oceano, que é, cara, nem tudo que o Ocidente fez vai se aplicar à realidade do Brasil. Talvez o que o asiático fez está mais chegado à realidade do Brasil, ou talvez o que o africano fez vai mais de encontro com a realidade do Brasil. Então acho que no fim ao cabo é ajustar aquilo que se adapta à sua realidade. E isso muitas vezes a gente não faz. A gente para e diz, não, se funcionar ali nos Estados Unidos, a gente vai fazer aqui, que aqui também vai dar certo. Mas o público-alvo, a gente está falando de pessoas totalmente diferentes, né? Aqui no Brasil, se você parar e analisar, por exemplo, vou voltar para o tema da cultura. A Angola é um país, como o Eduardo falou, a gente é muito alegre, independentemente dos 30 anos de guerra civil que a gente teve, a gente é um povo muito alegre e a gente é um povo que gosta muito de fazer música e dançar. Música e dançar. Mas se você parar e você pensar, Darwin, já que vocês gostam de fazer isso, por que todos esses vídeos são hospedados numa plataforma estrangeira e não numa plataforma que foi desenvolvida in-house? Algo assim, por exemplo, a CDN Star, algo do gênero, que você desenvolveu in-house. É possível fazer isso, né? Então, eu acho que olhando para a realidade e adaptar aquilo que faz sentido para você, para o seu negócio e para a população é fundamental. Mas por que você acha que, igual você comentou, né? Aqui no brasileiro a gente é mais ousado, a gente acaba fazendo direto, tipo, não, vamos lá. Por que você tem essa visão? Você acha que porque
o tamanho do Brasil é quase um continente, né? Se a gente for pensar, é muito, muito extenso. E a gente tem todos os desafios de um continente. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso centro de roteamento de internet sendo São Paulo, né? Por mais que a gente esteja jogando alguma coisa para Rio, né? Fortaleza, né? Alguma coisa ali para Minas, Brasília já começou uma distribuição, mas é São Paulo. Então, o grande conteúdo brasileiro, ainda que não chegue diretamente tantos cabos submarinos igual chega em Fortaleza, acaba sendo São Paulo, né? E você não acha que... Eu queria entender por que você acha que o brasileiro meio que faz para acontecer. Você acha que por essas questões territoriais, o povo brasileiro, eu vejo uma semelhança muito grande com o povo africano, porque também é um povo que não tem recurso infinito, né? Então tem que dar um jeito, tem que dar seu jeito ali de acontecer e fazer as coisas darem certo. Então, queria entender um pouco mais por que você acha que a gente é muito mais ousado, sendo que eu vejo uma similaridade entre os povos muito grande, né? Eu acho que essa é uma particularidade brasileira, para ser sincero. Vocês são um povo que... Vamos falar de gerir conteúdo. Vocês sabem como gerir o conteúdo. Ninguém precisa falar para vocês. Eu estiver na Holanda e a minha filha pesquisa um conteúdo no YouTube, aquilo que ela vai receber de volta é português do Brasil. Não é português de Portugal, é português do Brasil. Então, eu não sei como é que vocês fizeram isso. Não sei se é pelo tamanho da população, não sei se é realmente pela ousadia, mas vocês são muito para frente quando o assunto é, né, fazer acontecer, destemido, ousado e não ter medo. Eu acho que principalmente para os povos africanos e por tudo aquilo que a gente passou, e os livros da história ajudariam a contar boa parte disso, é que a nossa população não teve a educação que muitos países tiveram, para começar. Então, o cara que consegue ter uma boa formação e o cara ter um bom emprego, ele não quer largar aquele emprego. Ele fica com medo de perder aquele emprego, porque ele tem uma família para alimentar. Claro. No Brasil, se você perde o seu emprego, eventualmente você vai procurar outra, amanhã vai aparecer. Você falou, o território do Brasil é intercontinental. Sim. Você perdeu o emprego na Europa, mas você procura outro emprego, está cheio de vaga para você procurar um emprego. Particularmente em Angola, as pessoas ficam com muito medo de arriscar. E isso foi uma das coisas que eu me prometi não fazer. Eu voltei e eu disse, eu tenho duas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que aprender rápido e eu tenho que encontrar o fator multiplicador para ajudar todos os outros, meus companheiros, meus amigos, para a gente evoluir como um país. Porque eu digo sempre, a gente chega a uma fase da vida tem que pensar país. A gente não tem que pensar em nós. Quando a gente pensa em nós, a gente não vai chegar lá. Eu fico feliz hoje que eu não tenho que falar de Piren. Porque todos os outros caras já falam por mim. Porque foi o que eu falei para eles o tempo todo. Então você passou conhecimento eventualmente. Né? Então quando você chega nesse estágio, que é um estágio que o Brasil já está, em muitos países da Europa, própria China, uma maturidade, né? Uma maturidade não só educacional, mas a nível da sociedade, que, cara, o cara compra uma impressora 3D e o filho já está fazendo negócio com a impressora 3D. Então, isso não foi eventualmente algo que o pai falou para ele fazer. Não, ele já viu uma oportunidade de negócio e ele já saiu fazendo porque o pai deu uma impressora 3D para ele. Né? Então, para a gente, é difícil ter acesso a uma impressora 3D, é difícil ter acesso a uma educação de qualidade, e quando aquelas poucas pessoas que se conseguem formar, quando ele entrar no mercado de trabalho, ele agarra aquele trabalho com unhas e dentes porque ele tem medo de perder aquele trabalho, né? E aí você acaba de se retrair e você não consegue ajudar os outros, você não consegue falar, você tem medo. E eu sempre fui, acho que é por causa da minha mãe, na verdade, porque a minha mãe sempre foi uma senhora muito agressiva e ela sempre educou a gente que, assim, se você tem conhecimento e você sabe o que está falando, você não precisa ter medo, você tem que ir para frente. Mas você tem que, às vezes, ouvir mais do que você vai falar, porque ouvindo que você vai perceber as dores dos outros e como você pode contribuir, né? Então foi isso que eu fiz nos últimos 15 anos da minha vida. Foi aprender o máximo, aprender o mais rápido possível, tentar encontrar uma plataforma para o fator multiplicador e ajudar aqueles que têm pouco acesso à informação, na verdade. Que hoje a gente não podia estar falando de pouco acesso à informação, porque hoje a gente tem mais é informação. A maior parte do problema hoje é como é que você gera essa informação. Na nossa era, que a gente tem que ir para a biblioteca buscar um livro para fazer um projeto. Hoje o cara entra na internet, ChatGPT, ele pega, já tem um resultado, mas o resultado que ele recebeu ele não consegue defender.
Você falar para ele, ó, beleza, você fez o trabalho, agora vira aí a página e me explica o que você leu. Ele não vai conseguir fazer isso. Não. Pra gente era muito mais difícil. Você vai pegar um livro na biblioteca, você tem que ler o livro para perceber. Né? Não tinha como pesquisar, né? Não tinha como pesquisar. Não. E não era nem digitação, era na mão na os mão. trabalhos. Na mão, isso mesmo. Verdade. Isso mesmo. Pô, a gente tá entregando nossa idade aqui, é melhor a gente Meu óculos já entrega. Já entreguei a eu não minha, né? enxergo Já tá mais ficando- nada. Davi, recém-chegado, eu queria ver com você quais são suas expectativas profissionais e pessoais nessa sua nova jornada aqui conosco, depois de tantas viagens, experiência, que você já deu aqui uma palhinha pra gente, tanto da parte da sua experiência profissional e também a sensibilidade que você tem em captar partes de um continente que é muito grande, além da sua Angola. Quais são as expectativas para agora? O que você espera nessa nova fase? Na verdade, a título pessoal, continuar contribuindo com a internet de forma voluntária, né? Quer seja na América Latina, quer seja em África, mas onde a internet precisa, porque a internet, como eu disse, é o nosso quintal e a gente tem que cuidar sempre bem do nosso quintal, né? Porque a internet, eu uso sempre a analogia como fogo. Você lembra antigamente, os nossos bisavós, para cozinhar, eles precisavam do fogo para poder cozinhar. Então a internet é igualzinha. Você utiliza para o bem, mas você no mesmo minuto pode utilizar ela para o mal. Se você parar para analisar que hoje em dia uma das palavras mais famosas é eu fui cancelado, né? Aí você já para e você já diz, pô, o poder que a internet tem de cancelar alguém. Tem. Fazendo o seu trabalho ou não, independentemente do que for, né? Do ponto de vista do profissional, essa é a minha missão, é continuar a contribuir para uma internet melhor a nível mundial. Do ponto de vista profissional, é a gente garantir efetivamente o que a gente fez como equipe aqui no Brasil, trazer a D6 para São Paulo, Rio de Janeiro. A gente criou uma base, a gente vai amadurecer essa base, a gente vai olhar para o Brasil, para outras localidades no Brasil, e a gente vai olhar para outros países no continente sul-americano e, obviamente, contando com parcerias como essa que a gente está aqui tentando firmar com a Dotadot. Né? Eu já ia falar, o quê? Então, porque é um mercado muito grande, como o Eduardo falou, e não tem como Muito a grande. gente escalar sozinhos. E a gente preza por parcerias estratégicas, e é isso que a gente aqui almeja fazer juntamente com a Dotadot aqui para o Brasil e o mundo afora. Né? Vai ser multissegmentado, é um win-win. É aquilo que a gente comentou no início. Hoje em dia não tem só eu vendo, eu saio e tento fazer por conta própria. Todo mundo tá junto. Quem compra, quem vende, quem fecha a parceria, quem cede um espaço, para que lá na frente você esteja de um outro lado, né? Porque se a gente for colocar isso, é uma analogia da vida, né? Sim. A gente precisa unir os pontos, e isso significa também fechar parcerias com potenciais, né, clientes que também se tornam parceiros e vice-versa, e chegar a outros locais. Bom, eu acho que da minha parte é isso. Você gostaria de comentar mais alguma coisa? Aproveita e ilustre a presença. Darmy já comentou, né, da parceria entre Dotadot e D6. Acho que estamos aqui oficialmente dizendo aberto ao público, né, que já temos a parceria, que a gente vai ao mundo juntos com a D6, né, então a gente vai começar a ter bastante coisa junto com a D6. Darby, queria te agradecer. Agradeço eu pelo convite. Você, como eu sempre disse, né, meu Canva. Meu Canva, isso meu mesmo. Canva. Tem que traduzir agora para Camila. Meu Canva são os meus amigos, né, meu amigo. Então, a gente que nunca teve a oportunidade de ir na África tomar nenhuma ECA, nenhuma cuca. Né? São cervejas locais. Cerveja. Mas, Darby, obrigado aí por ter... A gente sabe do seu tempo corrido, você não conseguiu ainda conseguir firmar moradia no Brasil, tá vindo, tá... Já tem um CPF. Já tem um CPF. Mas saiba que estamos aqui sempre de portas abertas com você. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por nos ensinar tanto. Não, obrigado vocês e obrigado pelo convite. Obrigado a Dotadot e vamos para frente, né? Obrigada. Até o próximo Dotcast.